Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, graça e paz abençoados, graça e paz, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. O Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória, revelando Tua palavra pelo Espírito Santo que habita nas Tuas ovelhas, nos Teus filhos. Paulo disse que o Espírito Santo nos foi dado para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, Senhor, revela a Tua palavra, dá entendimento, dá sabedoria, abre os olhos espirituais, abre o entendimento para compreender a Tua palavra, pois só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória em nome de Jesus Cristo, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão e que seja revelado pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, para a edificação da igreja, dos teus filhos, das tuas ovelhas, estejam aonde estiver, que elas recebam a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Seja revelada a tua graça, seja revelada a tua palavra, para a tua glória, para a nossa edificação, em nome de Jesus Cristo. Quem é que pode dizer amém? Oh, glória a Deus, ao Senhor. Glória. Graça e paz, igreja, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Graça e paz a você no nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz a você na nossa rádio mgaonline.com. Graça e paz a você no YouTube agora, no canal do MGA no YouTube, graça e paz. Graça e paz a você no Facebook do Ministério Graça e Apostolado, graça e paz. Graça e paz a vocês que estão nos vários grupos MGAs de WhatsApp, graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, antes de eu dar o tema que a pastora já falou, o tema hoje vai ser Entendendo Romanos 10. Antes de eu dar o tema, já dei, acabei de dar o tema agora. Eu quero convidar todos vocês, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, traga mais a Bíblia. Olha, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Próximo sábado agora, aqui no MGA, às 18 horas, será o terceiro sábado do mês. Todo terceiro sábado do mês, nós temos aqui culto de oração profética. Sábado é dia de pegar fogo e os bombeiros estão de greve, hein? Amém? Os incrédulos, eu estou querendo dizer, né? Então, sábado é culto para crente, hein? Amém? Você que está aqui na Redondeza, Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, São Mateus, você que está aqui na Redondeza, sábado às 18 horas, próximo sábado agora, tá? Às 6 horas da tarde, culto de oração profética, tá bom? Você que está em São Paulo, na Grande São Paulo, pega o metrô, pega o trólebus, pega o ônibus elétrico, pega o trem, vem para o MGA, sábado às 18 horas. Há uma palavra profética, Salmo 65, verso 2. Ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Então, sábado às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui no MGA, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, terceiro sábado do mês. Todo terceiro sábado do mês. Sábado agora será o terceiro sábado do mês. Então, sábado agora, dia 21, às 18 horas, culto de oração profética. Culto de manifestação do Espírito Santo. Paulo disse em Coríntios 14, 12, assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, sábado é dia de manifestação do Espírito Santo.
de busca de dons espirituais, de crescer nos dons espirituais. Amém? Dia de oração, sábado, às 6 horas da tarde. Culto de oração profética. Vem, não fica de fora não, hein? Sábado, às 18 horas. Amém? Tema de hoje, entendendo Romanos 10. Deixa eu abaixar um pouco esse ventilador aqui, que está muito forte. Pronto. Entendendo Romanos 10 é o assunto de hoje. Olha, o livro de Romanos é um livro muito rico em revelação da graça e do apostolado. Aliás, todos são, mas o livro de Romanos é um livro muito especial. Talvez porque é a primeira carta de Paulo destinada, enviada para a igreja. O assunto hoje, entendendo Romanos 10, Bíblia, papel e caneta. Abre sua Bíblia em Romanos 10 e vamos receber o apostolado desta noite. Vai compartilhando aí no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Quero agradecer a todos que já se inscreveram. Glória a Deus pela sua vida e que estão debaixo deste apostolado. O MGA, o Ministério Graça e Apostolado, é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Então, quero agradecer a todos os novos que têm entrado, têm se inscrito no canal do MGA. Glória a Deus pela sua vida. Você que não inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações, para receber o apostolado da semana. Amém? O assunto hoje, entendendo Romanos 10, Bíblia, papel e caneta. E abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10 e vamos permitir, segundo a vontade de Deus, que o Espírito Santo nos ensine. Amém? Romanos 10, verso 1. Paulo disse: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus pelos judeus, ou seja, por Israel, é para que se salvem. Para aí, já vamos parar logo. Já vamos parar logo, porque tem gente que ainda não entendeu Romanos 10, verso 1. Já me perguntaram um dia assim: pastor, mas Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos. Como que Paulo está orando por Israel para que se salvem? Eles não são salvos? Eles não são salvos também pela graça? Irmão, primeiro, Romanos 10, verso 1, não tem nada a ver com Efésios 2,8. Amém? Efésios 2,8 fala de sotéria no grego, que significa salvação em Cristo. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos. Essa é a salvação de João 10, 28. Eu vos dou a vida eterna. Então, a vida eterna de João 10, 28 é a mesma salvação de Efésios 2,8. Entenderam? Que não tem nada a ver com Romanos 10, 1. Mas Paulo diz que a minha oração por Israel é para que se salvem. Eles não são salvos? O que Paulo quis dizer para que se salvem? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo, abre aí, 9. Deixa o Romanos 10 aberto, que é meu assunto hoje. Abre em 1 Coríntios 9. Vamos ver sobre o que Paulo está falando quando ele diz: a minha oração é para que se salvem. Já acharam 1 Coríntios 9? Então confere comigo aqui, ó. Versículo 19. Presta atenção, hein? Aqui Paulo vai responder. Eu poderia responder, mas eu quero que você aprenda a Bíblia. Eu quero que você receba o apostolado. Romanos 10, 1, Paulo disse: a minha oração por Israel é para que se salvem. Mas pastor, eles não são salvos? Eu vou te mostrar que Paulo está falando de uma outra salvação. Não da salvação de ter a vida eterna. É outro assunto. Veja. 1 Coríntios 9, 19. Paulo diz: embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Coríntios 9, 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é a graça apostolado, para ganhar os que estão sem lei. Coríntios 9, 22.
fiz-me fraco, Paulo falando, para com os fracos, para ganhar os fracos. Presta atenção. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar ao quê? Sublinha aí, ó, salvar. É isso que Paulo está falando em Romanos 10, verso 1. Então, pastor, para chegar a salvar alguns, mas eles já não eram salvos, depende de qual salvação você está falando. Se você está olhando para Efésios 2,8, eles já eram salvos. Se você está pensando que eles estavam debaixo da lei, no judaísmo, eles não eram salvos no entendimento. Tem uma caneta aí? Cadê a caneta? Escreva aí. Quem ainda está debaixo da lei precisa ser salvo no entendimento. Não é a salvação do Espírito da vida eterna. Essa salvação do Espírito, de Efésios 2,8, da vida eterna, todas as ovelhas já têm. Está claro ou não está claro? Agora, nem todas as ovelhas são salvas no entendimento. Dá um sinal se ficou claro. É disso que Paulo está falando em Romanos 10:1. A minha oração por Israel, ou seja, a minha oração pelos judeus é para que eles se salvem. O que Paulo está querendo dizer salvar? Eu estou orando para que eles recebam a graça do apostolado, que ainda estão debaixo da lei. Quem entendeu? É isso que Paulo está falando. Dá um sinal que entendeu. Romanos 10:1. A minha oração por Israel é para que se salvem, ou em outras palavras, a minha oração por eles é para que eles recebam o entendimento. Vamos ver? Abre em Efésios capítulo 1. Eu penso que já ficou claro Coríntios 9. Amém, abençoado? Paulo disse, eu fiz-me de tudo para com todos, para todos os meios chegar a salvar. Salvar quer dizer, tirar da lei e trazer para a graça. Ficou claro? Nesse assunto, salvar quer dizer isso. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Aí é salvação sotéria, no grego, que significa vida eterna. Ficou claro? Abre Efésios 1. Daqui a pouco eu volto em Romanos. Vamos ver Efésios 1. O tema hoje é entendendo Romanos 10. Mas veja Efésios 1. Olha lá. Ó. Efésios 1, versículo 15. Sempre Paulo. Se nós somos gentios, ele é o apóstolo dos gentios e estamos debaixo do apostolado, então tem que partir de quem? De Paulo. Está claro ou não está claro? Efésios 1,15, Paulo diz, pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Tem gente que já não ora mais, né? E Paulo orava. Tem um homem aí do Rio de Janeiro que fala que não ora em nome de Jesus, que não precisa orar em nome de Jesus. Vai ver onde chegaram já, hein? Isso é chamado de doutrina extra-bíblica. Tem caneta aí? O que é uma doutrina extra-bíblica? Extra, além da Bíblia, fora da Bíblia. O senhor acha que tem cabimento um crente não orar? Você acha que tem cabimento um cristão, um crente, um filho de Deus não orar a Deus em nome de Jesus? Se Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome. Não é meu assunto hoje. Paulo orava. Paulo disse, em tudo dai graças, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Bom, Efésios 1,15, Paulo diz, pelo que ouvindo também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, eu recebo através do apostolado espírito de sabedoria e de revelação. Alô, espírito, eu recebo o espírito de sabedoria. Não é que você vai receber um espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria quer dizer, eu recebo esse nível de sabedoria, esse nível de entendimento, esse nível de revelação. É isso que ele está falando. Não é literalmente um espírito que vai entrar em você. Está claro aí? Então diga por fé, eu recebo através do apostolado. Esse nível de sabedoria.
Diga, um outro nível de revelação. É isso que Paulo quis dizer, espírito de sabedoria e revelação. Amém, abençoado? Efésios 1:18. Oro também para que sejam o quê? Iluminados os olhos do vosso entendimento. Para aí. É isso que é Romanos 10:1. O tema de hoje é entendendo Romanos 10. Está aqui aberto. O que Paulo disse em Romanos 10, verso 1? O desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem. Ou de conformidade com Efésios 1:18, a minha oração por Israel é para que eles sejam e tenham olhos iluminados. Está claro ou não está claro? Então volta lá para Romanos 10, verso 1. Logo, quando ele diz para que se salvem, você pode até sublinhar aí, se salvem, não é a salvação da vida eterna. Do lado do salvem, na Bíblia Vida, tem um espaço. Ó. Romanos 10:1, por isso caneta. Ó, você pode escrever aqui, do lado do salvem, coloca aí, ó, 1 Coríntios 9:24, e do lado você pode pôr Efésios 1:18. Tá aí. São o quê? Referências bíblicas do assunto que Paulo está falando. Amém? O tema hoje é entendendo Romanos 10. Vamos para o verso 2? Romanos 10:2. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Quem tem zelo de Deus? Verso 1, o judeu, o israelita. O judaísmo tem zelo de Deus. É disso que ele está falando, Romanos 10:2. Dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com o quê? Entendimento. Então o verso 1, quando Paulo disse, a minha oração por eles é para que se salvem, verso 2, é para que eles tenham entendimento. Está claro ou não está claro? Já responde o irmão que perguntou um dia, mas se somos salvos pela graça, por que Paulo estava orando para que eles se salvassem? Ficou claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa? Não. Por isso que você não pode ler só um pedaço, só um versículo. Você vê que o verso 2 já fala, já deixa claro sobre o que ele está falando no verso 1. Romanos 10:3. Visto que não conheceram, quem que não conheceram? Verso 1, Israel. Que Israel? Judeus. Então é disso que ele está falando. O tema hoje, entendendo Romanos 10. Verso 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Através da lei. Está claro aí? Estão entendendo? Romanos 10:3. Eles não têm entendimento. Verso 2. Verso 3, porque não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Qual que é a justiça que vem de Deus? A justificação em Cristo. Para aí. Essa é a diferença de uma igreja da lei. Vamos fazer jejum para nos santificar diante de Deus. Quando Hebreus 10:10 diz que já estamos santificados diante de Deus, uma vez por todas. Está claro? Vamos fazer jejum, vamos subir no monte para que sejamos justificados diante de Deus. Essa é a justiça que vem da lei, onde você faz algo para receber algo. Está entendendo? Na lei era assim. Na lei você tinha, quer escrever? Na lei você tinha que fazer algo para receber algo. Na lei. Mas e na graça? Pela graça você é salvo. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Você não fez nada para ser salvo. Ele que fez. Por isso somos salvos. Essa é a graça. Está claro para vocês? Essa que é a graça. Qual é a graça de Deus que há em Cristo? Qual que é a graça? Ele morreu para me salvar. E como é que você está? Salvo. Alguém dirá, mas assim, não basta a morte dele? Hebreus 9:12, não basta o sangue do Deus vivo ter sido derramado e te comprado por bom preço? Não está bastando ainda. Mas só, então eu já sou salvo assim, mas não basta o sacrifício de Jesus na cruz, não basta derramar o sangue, não basta a chuchada com o guarda dele, não basta a bofetada e ser espancado, não, a coroa de espinho, zombaria, sátira, cuspido, nada disso, não basta ainda, está faltando o quê? Então a graça, por isso que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. O que ele quis dizer? Tudo que eu fiz por você, já te basta. Uma salva de palmas a ele pelo que ele fez por nós.
Romanos 10:3. Visto que não conheceram a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Eu estou fazendo um jejum para ser santificado. Eu estou fazendo um jejum para ser abençoado. Eu estou fazendo um jejum para ser justificado. Eu vou me batizar para ser salvo. Quer dizer, procuram estabelecer a sua própria justiça. Romanos 10:3. E não a justiça que vem de Deus. Quem entendeu até aqui? O assunto hoje, entendendo Romanos 10. Verso 4. Olha, o fim, circule na sua Bíblia, o fim. Tem gente que não entendeu ainda o que significa fim, eu escandalizo com isso. O fim, eu costumo dizer assim, ó, vai para 25 anos que eu falo essa frase. Você está assistindo um filme, se é português, quando termina o filme está escrito lá, o fim. Se é filme americano em inglês, está escrito the end, significa fim. Mas só que esse the end, ele só aparece quando o filme acaba. Ele não aparece no começo do filme. Não é isso que você sabe? Então, Romanos 10:4. O fim, o the end. O fim do quê? O fim da lei. Que lei? Que lei que Paulo está falando? A lei de Moisés. A lei, verso 3, que o homem tinha que se justificar pelo que ele fazia. Essa lei, Romanos 10:4. O fim da lei está em Cristo. O fim da lei é Cristo. Ou seja, ele morreu na cruz, ele cumpriu a lei por você. Acabou a lei. Ah, eu vou cumprir. Você cumpriu o quê? Primeiro que a... Quer escrever? Primeiro que a lei era só para os judeus. E nós não somos judeus. Nós somos os não-judeus. Biblicamente conhecido como gentios. É bom que você escreva isso. Diga comigo, a lei não foi dada aos gentios. Diga, a lei foi dada especificamente ao povo de Israel. Eu já li aqui a semana passada, já li várias vezes, Deuteronômio 14, versículo 2. O Senhor vosso Deus escolheu o povo de Israel para lhe ser do seu povo próprio. Essa lei foi dada para eles. Está claro ou não está claro? Presta atenção, Deus está falando com uma pessoa aqui, a pessoa que está no Japão não tem nada a ver com isso. Deus estava falando com o judeu aqui, com o povo de Israel, o gentil lá em outro lugar não tem nada a ver com isso. O que Deus está falando com os judeus não é com os gentios. Então não pode haver, em hipótese alguma, condenação sobre nós, do que Deus falou para os judeus. Está claro? Ele falou para os judeus. Ah, mas também você não está subindo no monte. Mas Deus não mandou subir no monte. Ah, mas Elias subiu. Mas Elias era judeu, do povo de Israel. Eu não sou judeu, não sou do povo de Israel. Eu sou brasileiro, eu sou gentil. É, mas a Bíblia fala que Abraão subiu no monte. A Bíblia fala que Moisés... Não, a Bíblia fala mesmo. Mas você não consegue entender que esses que subiram no monte, além de estarem numa antiga aliança, que já não tem mais, que já terminou em Cristo, além disso, eles eram um povo hebreu. E nós somos não hebreus, não judeus, não israelita. O que eles faziam não tem nada a ver com a gente. Quem já conseguiu entender isso? Então é fraco o argumento de dizer assim, mas a Bíblia fala que subiram no monte. É fraco, isso é falta de hermenêutica, isso é falta de interpretação, isso é falta de exegese, isso é falta de um estudo exaustivo, para que tenha um entendimento. Porque você gentil, se basear em subir no monte porque Moisés subiu, você gentil, se basear em fazer sacrifício, porque na Bíblia faziam sacrifício na lei, você não pode se basear nisso. Por quê? Porque quem fazia aquilo era um povo debaixo da lei, um povo hebreu, que não tem nada a ver com você, com a nossa raça. Está claro ou não está claro? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Diga bem forte, por que a lei terminou em Cristo? Romanos 10:4. Para a justiça de todo aquele que crê. Em outras palavras, para justificar todo aquele que crê. Então resumindo o que Paulo está dizendo, a lei terminou em Cristo e agora é justificado diante de Deus quem crê. Ah, pastor, então na igreja de vocês não tem batismo? Não, porque nós cremos no que Jesus fez na cruz por nós. O que ele fez por nós? Ele morreu para nos salvar.
Paulo veio e disse: pela graça sois salvos. Romanos 10:4. A lei terminou para justificar quem crê. Eu só estou crendo. Eu só estou crendo. Eu não posso estar errado de estar crendo. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Eu estou crendo no que Jesus fez. Está claro ou não está claro? Vamos ver o que Jesus fez. Uma das coisas que ele fez. Abre lá em Lucas. Deixa o Romanos 10, aqui meu assunto está em Romanos 10. Hein? Abre em Lucas aí. Vamos ver uma das coisas bem rapidinho que Jesus fez. Lucas 19. Abra sua Bíblia. A pergunta é essa: se estiver escrito, então eu creio também. Vamos ver o que está escrito. Lucas 19, verso 10. Jesus falou. Não foi Paulo, não é o que eu penso. Jesus falou. Lucas 19, verso 10. Olha o que Jesus diz. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E daí, pastor? Como e daí? Para mim já está claro. Jesus já veio. Ele já morreu na cruz. Ele já morreu. O Filho do Homem veio. Ele não nasceu? Mateus capítulo 1. O nascimento de Jesus foi assim. Jesus, ele nasceu. Aí ele morreu na cruz. Por que ele morreu? Lucas 19:10. O Filho do Homem morreu, ou seja, ele veio para buscar e salvar. Ele morreu para buscar e salvar o que se havia perdido. Digam, quando se perdeu? Quando Adão pecou. Romanos 3:23. O pecado de Adão destituiu todos da glória de Deus. Por isso que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido ou destituído. Falou, para você aplaudir. Porque aqueles que estavam destituídos, Jesus morreu e os reconciliou com Deus. Essa é a graça. Pergunta teológica. Quem que vai falar que não é assim? Qual pastor, qual igreja, qual ministério que vai falar não? Não o quê? Ele não morreu para nos reconciliar com Deus? Jesus não morreu pelos nossos pecados? Ele não morreu para nos salvar? Quem quer falar que não é assim? A questão é que tem pastores e tem igrejas que estão fora do tempo, pegando palavra de judeu para gentil, levando o judaísmo para a igreja gentílica, levando a lei para quem já está debaixo da graça. Esse que é o problema. Alô, o erro não está na Bíblia. Procure no nosso site, ou então procura no YouTube. Marca aí, depois você assiste, que agora estamos ao vivo. Procura esse tema aí, ó. A teologia tradicional está equivocada. Procura assistir no nosso canal. A teologia tradicional, e isso engloba todo o catolicismo e todo evangélico na face da terra. Não salva um. Não tem como salvar. Ninguém escapa. Procura esse tema. A teologia tradicional está equivocada. Como é que Jesus morre pelos meus pecados? Você vai numa igreja, o pastor fala que você é um pecador. Lucas 19:10. Jesus veio salvar. Como é que Jesus morre para me salvar? Você vai numa igreja, o pastor fala que você não está salvo ainda. Está equivocado ou não está? A respeito do que Jesus fez na cruz. Está ou não está? Então o problema não está na Bíblia. O problema está na teologia. Você que interpreta. Eu não estou interpretando nada, eu só estou lendo. Quer que eu leia de novo? Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para ficar mais claro, Jesus já veio? Ele já morreu ou não morreu? Então, pelo que está escrito, então ele morreu para buscar e salvar. Agora, veja como que Paulo está certo. Se Jesus veio buscar e salvar, o que Paulo disse em Efésios 2:8? Pela graça sois... Por que ele quis dizer, pela graça sois salvos? Porque Jesus veio buscar e salvar. Está claro ou não está claro? Quem que não entende isso? Agora você quer ver o erro teológico? Você quer ver o erro teológico? Aí o pastor da lei fala assim, se você não se batizar, você não vai ser salvo.
Mas você acabou de falar que eu já estou salvo. Essa que é a bagunça doutrinária. Presta atenção. Ó, Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou fazer uma pergunta bem bobinha. Mas bem bobinha mesmo. Jesus já morreu na cruz ou vai morrer ainda? Já morreu. Se ele já morreu, ele já veio, já morreu. Amém? Ó, Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar. Olha o que Paulo disse depois. Pela graça sois salvos. Amém? Se Jesus, Lucas 19:10, veio buscar e salvar, e Efésios 2:8 diz pela graça sois salvos, aonde que entra se não batizar não vai ser salvo? Se já pela graça já é salvo. Aonde é que entra isso aí? Você vê que já não encaixa mais. Hã? Quem está entendendo? Não encaixa mais. Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar. Corre para Romanos 4. O assunto hoje é Romanos 10. Mas corre em Romanos 4. Romanos 4:25. Veja na sua Bíblia. Se estiver escrito, eu creio. Eu não posso estar errado de estar crendo na Bíblia. Eu estou crendo na Bíblia. Romanos 4:25. Confere? Eu espero você achar. Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados. Ele quem? Está falando de Jesus. Então ele foi entregue. Uma outra versão. Ele morreu por nossos pecados. Para aí. Então diga comigo, diga. Romanos 4:25 diz que Jesus morreu por nossos pecados. Tá certo ou está errado o que está escrito aí? Tá certo. Só que ele não só morreu por nossos pecados. Tem uma vírgula aqui, ó. Ó, ele foi entregue por nossos pecados, vírgula. Querendo dizer que ele fez mais coisa. Veja na sua Bíblia. E ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Para aí. Por mais burro que eu fosse, Romanos 4:25. Se ele morreu pelos meus pecados, então não tenho pecado. Porque ele morreu pelo meu pecado. Não, você tem sim. Então ele não morreu pelo meu pecado? Então Romanos 4:25 é uma mentira? Não, é verdade. Então se é verdade, então eu não tenho pecado. Porque ele morreu pelo meu pecado. Amém? Por mais burro que eu fosse. A segunda parte. Ressuscitou para a nossa justificação. Isso quer dizer o quê? Que quando ele ressuscitou, ele me justificou. Ou não é isso que está escrito aqui? Se é isso, quem é que está errado? A Bíblia ou a teologia dos pastores? Quem é que está errado? A teologia que está errado, né? Não é a Bíblia que está errado. Eu só estou lendo a Bíblia. Eu te dou 30 segundos. Veja Romanos 4:25. Está valendo. 1, 2, 3. Te dou 30 segundos. Lê Romanos 4:25. É só ler. E crer, né? E crer, porque Romanos 10:4 diz o quê? Você é justificado se você crer. Romanos 4:25. Ele morreu por nossos pecados. Graças a Deus. E ressuscitou para a nossa justificação. Logo, estamos sem pecados e justificados. Graças a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Ninguém pode mudar. Quem falar o contrário está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia. Ah, pastor, mas lá em 1 João disse que não há homem que não peque. João disse, se dissermos que não tem pecado nenhum. Você sabe quem era João? João estava debaixo da lei. João não sabia nada. 1 Coríntios 3:10, Paulo disse, segundo a graça que me foi dada. A graça foi revelada a Paulo, não a João. João não sabia nada. Quem foi arrebatado ao terceiro céu foi Paulo. Cristo falou com Paulo, não com João, não com Pedro, não com Tiago. Então não é de se admirar João falar que se dissermos que não tem. Não é de se admirar, por quê? Porque ele não entendia a graça. Na mente dele todos ainda eram pecadores. Quando foi revelado a Paulo que Jesus tinha morrido pelos nossos pecados. Romanos 4:25. Só quem entendeu, dá graças a Deus. Só quem entendeu. Essa é a diferença de Paulo e João. E aí você vai ver a diferença de Paulo para Tiago, de Paulo para Pedro. Você vai ver a diferença, claro. Eles não sabiam nada. E sem condenação para eles, porque eles não sabiam nada. Como que você pode condenar quem não entende, quem não sabe? Mas é preciso considerar que a graça foi revelada a Paulo.
Segundo Coríntios 11:10, Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim. Não adianta você ir ouvir João, Pedro e Tiago, que eles não sabem de nada. O Pedro falou que o diabo estava ao derredor. Mas o Davi disse no Salmo que o anjo do Senhor acampa ao redor. Então que bagunça, hein? O anjo ao redor e o diabo ao derredor. Nossa, que salada que estão fazendo aí. Porque não tem revelação. Davi estava certo no Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Davi estava certo. Mas o João não. O João falou, o Pedro falou, o diabo está ao derredor. Derredor coisa nenhuma, o Pedro. Você não sabe de nada. O diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo. E ele registrou em Hebreus 2,14. Olha, Paulo disse para os hebreus que o diabo foi aniquilado, hein? Nem para os gentios. Paulo disse. E por que ele não falou para os gentios? Porque o gentio não tinha consciência de diabo. O gentio não tinha consciência de diabo. Enquanto Jesus estava expulsando demônio aqui, expulsando demônio ali, o gentio não estava nem sabendo de nada. O gentio não estava nem sabendo de nada. E Jesus lá em Jerusalém, na Galileia, e sai daqui, vai para lá, e entra nos portos, e o gentio não está nem. Então, os judeus que sabiam que tinha consciência do diabo, Hebreus 2,14, Paulo diz para eles, ó, o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, quando ele morreu na cruz. Uma salva de palmas ao rei. Aonde está a bagunça teológica? Aonde está a confusão teológica? Em não conhecer o que foi revelado a Paulo e só conhecer o que Pedro, Tiago e João pregavam. Que é o que o sistema religioso conhece. Eles não conhecem nada de Paulo. As igrejas evangélicas é só Mateus, Marcos, Lucas, João. Nunca chega em Paulo profundamente. Então vai morrer sem entender. Vai entender como? Não tem como. Não foi revelado ao Pedro. Não foi revelado ao João. Não foi revelado ao Tiago. Não foi revelado ao Mateus. Não foi revelado ao Marcos. Não foi revelado ao Lucas. Como é que vai entender a graça se está indo na fonte errada? Só quem entendeu. Vai entender como? É, pastor, vocês aí falam sempre de Paulo. Claro, Romanos 11:13. Paulo é o apóstolo dos gentios. E o que nós somos? Então, se eu quero entender a graça de Deus, eu tenho que ir a João, a Pedro, a Tiago, a Mateus, a Marcos, a Lucas. Se eu quero e preciso entender a graça de Deus, eu tenho que ir a quem recebeu a revelação da graça. Não é puxa-saco, não é idolatria, isso é conhecimento com entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora, crentes, igrejas, pastores que estão agarrados com unhas e dentes em João, vai morrer sem entender a graça. Porque a graça não foi revelada a João. Quem já entendeu isso? Quem tiver agarrado em Pedro e Tiago vai morrer sem entender a graça, porque não foi revelada a eles. Está claro ou não está claro? Voltando no meu assunto, Romanos 10, o assunto de hoje, entendendo Romanos 10. Entendendo Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Ou em outras palavras, diga comigo, quem crê em Cristo está justificado diante de Deus. Uma prova disso, Romanos 5, verso 1, corre aí. Romanos 5, verso 1, olha a prova. Romanos 5, 1. Sendo, pois, o quê? Condenados. Sendo, pois, o quê? Justificado como? Então sublinha na sua Bíblia aí, ó, Romanos 5:1, justificado pela fé. Marca, sublinha na Bíblia. Marca aí, ó, para ficar bem claro. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, através do nosso jejum, amém, irmãos? Por meio de subir no montes. Por meio do quê? De nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Ou não é isso que está escrito aqui? Ah, eu estou em jejum faz 3 meses. Para quê? Para que está em jejum? Para me santificar.
Mas vou ter que falar de novo, Hebreus 10:10, que você já está santificado em Cristo. Você não, escreve aí, ó, você não é santificado pelo que você faz, você foi santificado pelo que Jesus fez. Ou isso não basta? Diz o Espírito Santo. Anote, escreva na folhinha, picha na parede, no muro da sua casa, escreva em algum lugar aí, ó. Põe um papel na geladeira, escreva. Você não é justificado pelo que você faz. Você foi justificado pelo que Jesus fez. Por isso que toda honra e glória é para o Senhor. Consegue entender? Consegue entender? Ai, pastor, eu estou aqui em jejum. Eu sempre fazia jejum para quê? Para me santificar. Você está santificado em Cristo. Tem caneta aí? Assim como você está salvo em Cristo, o que eu disse? Escreva, assim como você está salvo em Cristo, você está santificado em Cristo. Assim como você está salvo em Cristo, você está justificado em Cristo. Assim como você está salvo em Cristo, você está abençoado em Cristo. Não quero crer que só eu que entendo isso. Não quero crer que só eu que entendo isso. Oh, essa é a graça e esse é o apostolado. Levante a mão e diga, assim como eu estou salvo em Cristo, também estou santificado em Cristo. Assim como estou salvo em Cristo, também estou justificado em Cristo. Assim como estou salvo em Cristo, também estou abençoado em Cristo. Oh, Abba Pai. Consegue ver a graça de Deus? Mas como que é as igrejas por aí? Os que dizem que estão salvos em Cristo, tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Oh, se está salvo em Cristo, também está abençoado em Cristo. Efésios 1:3. Como que é algumas igrejas por aí? Os que dizem que são salvos em Cristo, tem que fazer alguma coisa para se santificar diante de Deus. Oh, se você está salvo em Cristo, você está santificado em Cristo. Alguns dizem por aí, os que estão salvos em Cristo. Oh, se você está salvo em Cristo, você também está justificado em Cristo. Romanos 5:1, acabei de ler. Traduzindo, em Cristo você está completo e perfeito diante de Deus. Diga, Abba Pai. Glória a Deus. Dá um gozo entender a verdade, né, irmãos? Quem recebe? Não dá um gozo entender a verdade? Pô, é verdade, se eu estou salvo em Cristo, eu estou... Como é que você vai estar só um pedaço em Cristo? Só uma parte em Cristo? Ele te salvou, mas não te santificou. Ele te salvou, mas não te libertou. Ele te salvou, mas não te abençoou. Caramba, então ele mentiu quando disse tudo está consumado? Quem entendeu? Não, ele não mentiu. É talvez você que não entendeu ainda a graça. O pacote foi completo, veio completo. Deus te deu um pacote chamado graça. Quando você abre o pacote, está lá, ó, salvo em Cristo, liberto em Cristo, justificado em Cristo, santificado em Cristo, palmas para Cristo, glória para Cristo. O pacote é completo. Mas nas igrejas da lei, eles abrem o pacote, você está salvo em Cristo, mas não está abençoado ainda. Tem que fazer a campanha. Olha, você está salvo em Cristo, mas não está liberto ainda, o diabo está na sua vida. Então eu estou salvo em Cristo com o diabo junto. Nossa, que bagunça. Que confusão. Isso é uma igreja da lei. Volta para Romanos 10. O assunto hoje, entendendo Romanos 10, verso 4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Aí Paulo começa a explicar. Romanos 10:5. Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo. Digam comigo, o que Moisés diz? Digam, o que a lei diz? O homem que fizer, circule na sua Bíblia, o homem que fizer. Então na lei tinha que fazer. Por isso que nós falamos igrejas da lei.
Porque eles fazem o quê? Sobem no monte, fazem campanha, fazem corrente. Eles têm que fazer alguma coisa. Por isso que falamos igrejas da lei. Eles têm que fazer alguma coisa. Romanos 10:5. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos 10:6. Mas a justiça que vem da fé. Diga comigo. Paulo falou de duas justiças. Romanos 10:5, diga, a justiça que é pela lei. Romanos 10:6, diga, a justiça que é pela fé. Olhem para mim. Agora, irmão, são mais de 600 mandamentos. Eu não sou tão burro assim. A justificação pela fé, você só tem que fazer uma coisa. Crer no que Jesus fez. E aí você está justificado. Essa é a justiça pela fé. E a justiça pela lei? São mais de 600 mandamentos. Você vai cumprir 2, 3 e vai tropeçar em vários. Lembrando que a lei era só para os judeus e você é gentil. Como é que eu vou viver da lei se eu não sou judeu? Como é que eu vou viver da lei? Romanos 10:4. Se a lei terminou em Cristo. As igrejas da lei estão todas equivocadas. Teologicamente falando. A igreja católica está fazendo novena. A igreja evangélica faz campanha. Está mudando o quê? A igreja católica faz procissão na rua. A igreja evangélica faz marcha para Jesus na rua. Está mudando o quê? Todos estão fazendo alguma coisa para receber alguma coisa. Quando tudo já está consumado. João 19:30, Jesus diz, tudo está consumado. Ou seja, eu vim para salvar, você está salvo. Eu vim perdoar, você está perdoado. Se está perdoado, você não precisa falar Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Você não precisa falar porque você já está perdoado. Ele morreu para te perdoar. Você não precisa orar o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Ele já perdoou. É só ler Paulo, Colossenses 2:13. Paulo diz que ele perdoou todos os seus pecados. Pô, se ele perdoou todos os seus pecados, como que você fala ainda, perdoa nossos pecados? De manhã, de tarde, perdoa nosso pecado. De noite, perdoa nosso pecado. Aí vai falar com o padre fala, reza 50 Pai Nosso. Mas 50 vezes, perdoa nosso pecado. Perdoa nosso pecado. Mas você não vai ler, pelo menos uma vez, Colossenses 2:13, que diz que ele já perdoou todos os pecados. Vai morrer sem ler. Se morrer sem ler, vai morrer sem entender. Se morrer sem ler, vai morrer sem entender. Efésios 1:18. Por isso que Paulo orava para que eles tivessem olhos iluminados. Porque se você ler Colossenses 2:13 uma vez só e o seu olho foi iluminado, nunca mais você vive de obras mortas. Porque Colossenses 2:13 diz que ele perdoou todos os seus pecados. Se ele perdoou todos, como que eu estou pedindo perdão dos pecados se ele perdoou todos? Ou só eu que entendo isso? Tem mais alguém aqui? Ou tem mais alguém que entende também? Aí uma irmã escreveu lá, é como você diz que não tem pecado. Não sou eu que digo, é o Novo Testamento. Pô, não joga em mim não. É como você diz que não tem pecado. Não sou eu que digo. A sua Bíblia tem Colossenses 2:13. A sua Bíblia tem Romanos 4:25. Não sou eu que digo, é a Bíblia, é o Novo Testamento. Amém? Então Paulo está mostrando a diferença da lei para a graça. Romanos 10:5. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé, diz o quê? Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos? O que diz a justiça que vem da fé? O que diz? Verso 8. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Sublinha aí, a palavra da fé. Sublinha isso, ó. Romanos 10, sublinha aí, ó. Versículo 8. A palavra da fé. Em 1990
92, 3, eu tinha um programa na rádio, Programa Palavra da Fé. Lembra, pastora? 1992, eu não sei onde você estava, 1993, eu tinha um programa na rádio Sol da Manhã, o nome do programa, Programa Palavra da Fé, em 92, 93. Eu já pregava a fé, eu já ensinava sobre a fé, em 92, 93. Romanos 10, 9, veja na sua Bíblia. O tema hoje é entendendo Romanos 10. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo, pastor? Então nós não somos salvos pela graça? Tá misturando de novo? Eu já não te expliquei Romanos 10, 1? Eu vou ler de novo, tá? Romanos 10, 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Eu já não expliquei que essa salvação não é a de Efésios 2, 8? Tá claro ou não tá claro? Se Romanos 10, 1 não é a salvação de Efésios 2, 8, logo Romanos 10, 9 também não é, né? Porque ele está falando do quê? Do entendimento. Ele não está falando da vida eterna. Só dá um sinal quem está entendendo. Porque as pessoas pensam o quê? Mal ensinadas. Pensam o quê? Tá vendo? Eu vou ser salvo se, Romanos 10, 9, se com minha boca eu confessar a Jesus como Senhor e em meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tá vendo? Eu serei salvo. Não é o que está escrito? É. Você será salvo no entendimento. Mas no espírito, Efésios 2, 8, pela graça você já é salvo. Isso é um dom de Deus. Só quem entendeu. Não pode misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá claro ou não tá claro? Então escreva no seu caderno. Cadê a caneta? Diga comigo, Romanos 10, 9 não fala sobre a vida eterna. Tá claro? Diga, Romanos 10, 9. Paulo fala da salvação do entendimento. Ou, em outras palavras, salvação da alma. Salvação da alma. Como que a alma? A alma é o entendimento, a alma é o intelecto, é o psique, psicologia, psique, alma, logia, estudo. Psicologia, estudo da alma. Quem que não sabe disso? Então a alma é o entendimento, a alma é o intelecto, a alma é a razão, a alma são as emoções. As pessoas precisam receber a Jesus. As pessoas precisam confessar a Jesus como Senhor. Filipenses 2, toda língua confessará. Para ser salvo? Não, salvo já é. Então por que tem que confessar? Para a salvação da alma, para a restauração da alma, para a ajuda do seu entendimento. Pessoas sofridas, pessoas que têm traumas, pessoas que foram enganadas, que foram estupradas, pessoas que foram judiadas, pessoas que sofreram no passado, tiveram maus momentos. Então elas confessam, elas estão machucadas na alma. Então elas recebem a Jesus, elas confessam, eu recebo que Jesus é o Senhor da minha vida. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Quando ela começa a confessar, a alma dela é restaurada. Oh, quem está entendendo? É disso, diga comigo, é disso que Paulo está falando. Olhem para mim. Quem aqui que pensava que Romanos 10, 9 se referia a ser salvo para ir para o céu? Estava errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o salvo de ir para o céu é Efésios 2, 8, que pela graça sois salvos. Aí tem Juju, sabe Juju, né? Tem Juju que fala assim, mas a Bíblia entra em contradição. Porque ora Paulo diz que é salvo pela graça, ora ele fala, se confessar será salvo. Ô Juju, não é que a Bíblia entra em contradição, é você que não tem conhecimento pleno, você não está debaixo do apostolado. Quem tem o conhecimento pleno, a visão panorâmica do que Paulo está falando, vai saber entender. Aqui ele está falando da vida eterna e aqui ele está falando da salvação da alma, do entendimento. Cadê a salva de palmas ao Espírito Santo que nos ensina essas coisas?
Romanos 10:10. O tema hoje é entendendo Romanos 10. Romanos 10:10. Aí Paulo explica como que é a salvação da alma. Romanos 10:10. Pois com o coração se crê. Quando ele diz coração, não é esse coração aqui, tá? É a mente, tá? Pois, Paulo, porque você não crê com esse coração, olhem para mim. Você crê com esse coração aqui? Esse coração aqui não serve para nada. Serve bastante. Para bomba, se ele parar, eu tô perdido. Claro que ele serve para muita coisa. Ele não serve para nada concernente às coisas espirituais. Então, Romanos 10:10, com o coração se crê, não é com esse coração que se crê. Esse coração, ele bombeia sangue para o meu corpo. Se ele parar de bombear, eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, Romanos 10:10, pois com a mente se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para você receber o quê? Ministração angelical, eu declaro anjos em meu favor, porque todas as coisas colaboram para o meu bem. Eu com a mente eu creio e com a boca eu faço confissão para ter ajuda de Deus. Para a salvação, quer dizer, para ter ajuda de Deus, para receber ministração angelical. Quem está entendendo, hein? Não é a salvação de ir para o céu. Está claro ou não está claro? Salvação de ir para o céu é João 10:28. Eu vos dou a vida eterna. Salvação de ir para o céu é Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Aí é para ir para o céu. Romanos 10 não fala de salvação de ir para o céu. É igual quando Jesus disse em Marcos: quem perseverar até o fim será salvo. Não é salvo para ir para o céu. Quem perseverar até o fim nessa tribulação, nessa luta, nesse dia a dia, você será salvo. Quer dizer, você receberá livramento. Está claro ou não está claro, hein? Eu explico melhor sobre esse negócio de perseverar até o fim. Entra no nosso site, procura lá textos mal interpretados. Entra no nosso site www.graciaapostolado.com. Procura o link textos mal interpretados. Você vai ver quantos versículos da Bíblia que eu te mostro que o mundo inteiro está interpretando errado. E não é nada disso. Romanos 10, verso 11. Como diz a Escritura, ou seja, como está escrito, todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10, 12. Pois não há diferença entre judeu e gentil. Grego é gentil, tá? Porque o grego não é judeu, então quem não é judeu é gentil. Romanos 10, 12. Não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os, no plural, os que o invocam. Por que Paulo está dizendo isso aí? Porque ele está escrevendo para os gentios. Então ele está dizendo, gentios, assim como os judeus invocam a Deus, vocês podem invocar também. Está claro ou não está claro? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será ajudado. Você está com uma doença, está com uma enfermidade, você está com um problema, você está numa situação, você invoca no nome do Senhor, você será ajudado. Amém? Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você invocou o nome do Senhor, você será ajudado. Uma salva de palmas ao Senhor. Está claro ou não está claro? É isso que Paulo está falando. Agora você na internet é ao vivo, hein? Quantos que pensavam que Romanos 10:9 falava de ser salvo para ir para o céu, hein? Olha, se com tua boca confessar a Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Quantos que pensavam que era para ir para o céu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A falta de conhecimento gera falta de entendimento. O que eu disse? A falta. Consegue entender isso? Menos conhecimento, menos entendimento. Por que tem crente de 50 anos de igreja que não entende nada? Porque não conhece nada. Está claro ou não está claro? Quer escrever aí? Pouco conhecimento, pouco entendimento. Muito conhecimento, muito entendimento. Eu tenho 53 Bíblias. Eu acho que eu conheço um pouquinho da Bíblia. Então eu conheço essa porcentagem que eu conheço é consequente ao meu entendimento. Nossa, pastor, você entende, hein? É porque eu conheço. O dia que eu não conhecia nada, eu não entendia nada. Ou você acha que eu já nasci entendendo tudo? Um dia eu não entendia nada. Aí eu fui ver porque que eu não entendia. É claro, não conhecia nada. Como é que eu vou entender o que eu não conheço?
Aí eu comecei a entender um. Comecei a conhecer um. Aí eu entendi um. Aí eu vou conhecer de 0 a 10, vou conhecer 5. Aí sabe o que aconteceu? Meu entendimento também subiu para 5. Falei, olha, fiz uma comparação, né? De 0 a 10 eu só conhecia 5. Falei, eu vou conhecer 8. Aí de 0 a 10 conheci 8. Quando eu olhei para o entendimento, subiu também. Eu conhecia 8 e entendia 8. Aí começou a crescer. Junto. Está claro ou não está claro? Romanos 10, versículo 12. Pois não há diferença entre judeu e gentil diante de Deus. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque Joel disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será ajudado. Ele escreveu salvo, porque lá no verso 1 e no verso 9, ele está falando desse tipo de salvação, que não é a salvação de ir para o céu. Alô, só para quem ficou claro. Está claro ou não está claro? Está claro aí? Claríssimo depois que explica o apostolado, né? Porque os que estão debaixo da lei estão mais cegos que o Bartimeu. Não é? E sem condenação, porque também não tem quem explica. Como é que vai entender? Paulo falou sobre isso aqui, quer ver? Romanos 10, 14. Ó Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Eu não posso nem esperar que o Talibã, né, que no Islã, no islamismo, eu não posso nem esperar que eles vão invocar Jesus. Eles não creem em Jesus. Como que ele vai invocar em quem não crê? Romanos 10, 14. E como crerão naquele de quem não ouviram? Eles ouviram sobre Maomé. Como que ele vai invocar Jesus se ouviu sobre Maomé? Quem está entendendo? Então eu não posso condenar eles. Alô? E eu já preguei aqui, ó. E se a salvação não fosse? Pela graça. Procura no nosso canal no YouTube, depois você assiste. O tema, e se a salvação não fosse pela graça? Como que ia fazer? Ah, pastor, mas lá no Islã eles não merecem salvação, não. Eles matam as pessoas. Eles não merecem? Moisés também matava, tá? O povo de Israel o que mais fazia era matar com espada, cortava a cabeça, enfiava a lança. Graça para um, graça para todos. Graça para um, graça para todos. Se eles não merecem salvação, Moisés também não merecia. O que Gideão fazia? O que Davi fazia? Davi, quando foi consagrado a rei, ele entrou em Jerusalém nu, dançando, e as mulheres cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Aquilo despertou ciúme em Saul. Quem está me entendendo, hein? Você sabe quantos que Davi matou? As mulheres cantavam. Davi foi consagrado a rei de Israel. Ele entrou no palácio, arrancou, se despiu tudo, entrou dançando. E as mulheres, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou louco. Ele matou mais que eu. Aí começou a perseguir Davi. Porque as mulheres falaram a realidade. Então, se quem está lá no Talismã, quem está lá explodindo, matando, não merece a salvação pela graça, Davi também não merece. Porque ele matou dezenas de milhares. Mas, por favor, Romanos capítulo 5, verso 20. Mas, Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei, Romanos 5, 20, para que a ofensa abundasse. Não tem problema não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem problema não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Saul matou milhares. Onde abundou o pecado, Davi, dezenas de milhares. Superabundou a graça. Em outras palavras, não há pecado que Deus não perdoou dos seus filhos. Só os filhos da perdição que não foram perdoados. Marcos 4, 11 e 12. Eles não foram perdoados. Todos os filhos da salvação, independente do que fizeram na carne, foram perdoados e justificados em Cristo. Essa é a graça de Deus. Não tem nada a ver com isso. É a bondade de Deus. Está claro ou não está claro, hein? Aí entra Mateus 20. Para quem estiver achando ruim, o que Jesus disse em Mateus 20? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom. Jesus falou isso pro cara. O cara também estava falando demais, né?
Onde se viu? Esse aqui chegou, eu estou aqui desde manhã, das 5 da manhã, colhendo café, no milharal, me lascando, pegando as espigas de milho, desde as 5 da manhã. Esse cara chegou aqui, 4h30, vai embora às 5 e vai receber igual eu, que fiquei no sol o dia inteiro. Mateus 20, Jesus disse, amigo, eu não te faço injustiça. Eu não combinei com você 1 denário no dia? Foi, toma o que é teu e se retira. Mas ele não fez nada. Mas eu quero dar a ele igual eu dei a você. Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Não tem direito de fazer o que eu quero com o que é meu? O cara, ó. Jesus perguntou, você não acertou, pega o seu banquinho. O cara, ó. Depois você lê Mateus 20, sobre a vinha. Esse texto de Mateus 20, Jesus falou para pessoas que acham ruim com o que Deus faz com o que é dele. Tem cabimento uma coisa dessa? Não está entendendo? Eu vou falar. Tem gente que fala assim, então ele é salvo pela graça? Um pastor me falou esses dias. Batizei, subi no monte, nunca perdi uma santa ceia, o cara está lá no bar tomando cachaça e ele é salvo igual eu? O cara fica louco, meu. Eu não tenho nada a ver, você não é salvo pela minha graça. Você é salvo pela graça de Deus. Não adianta você ficar bravo comigo, a graça não é minha, a graça é dele. Você está entendendo? O pastor ficou doido, ficou louco. Não é assim não, salvo pela graça, não é assim não. Eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, nunca perdi uma santa. Aí ele começou a se gloriar. Eu ia falar para ele, você quer uma medalha, você quer um troféu, o que você quer? Eu falei, ele não pode me suportar, não. Vou. Eu ia falar, você quer uma medalha? Um ouro olímpico? O que você quer? Um troféu? Porque você... O que você quer? Porque eu e ele, igualzinho Mateus 20, estou aqui desde manhã, o cara não fez nada e vai receber igual e é salvo também. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Tem caneta aí? Eu vou te ajudar, tá? Diga comigo assim, eu não posso achar ruim, porque Deus é bom. Irmão, a questão é que você não é Deus, né? Pela sua justiça, ele não merece a salvação, né? Mas você quer que eu leia de novo Romanos 5:20? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais pecado, maior é a graça sobre ele. Alô? Por isso que o ladrão na cruz não batizou, não tomou santa ceia, não orou, não fez nada. Lucas 43, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os caras ficam loucos, né? Então você é um ladrão também, porque o cara não fez nada e está no paraíso e eu aqui me lascando, aceitei Jesus, o diabo se levantando contra mim, eu fazendo campanha, fazendo corrente, o negócio está tão difícil e o cara foi salvo sem fazer nada. Diga comigo, eu não posso achar ruim porque Deus é bom. Favor a ele. Aliás, Deus já tinha dito em Isaías 55:8 que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Lembra que Deus falou? Isaías 55? O que ele estava dizendo? Eu vejo de um jeito, você vê de outro. Quer que eu provo que o homem vê de um jeito e Deus vê de outro jeito? João 8, pegaram uma mulher pega em adultério e já queriam apedrejar ela. Vamos matar, vamos apedrejar. É assim que o homem vê. E como que Deus vê? E o homem? Vamos matar, vamos apedrejar, vamos... E Deus, como que Deus vê? Aí os homens foram embora e Deus falou assim, mas cadê os teus acusadores que ia apedrejar, que ia matar, cadê eles?
Não, Senhor, foram tudo embora, eles não me condenaram. Eles não te condenaram? Não, Senhor, não me condenou. Nem eu também te condeno. Vá em paz e não faça mais isso. E continuou. Porque Deus vê de um jeito e o homem vê de outro. Ficou claro? O homem já quer matar, o homem já quer matar, o homem já quer cortar o pescoço, o homem já quer se vingar. É ou não é verdade? E Deus... Aprenda a ver como Deus vê! Pelo amor de Deus! Agora, é verdade que só aprende a ver como Deus vê quando você entende a graça. Se você é daqueles que está com uma pedra na mão para atacar naquele que não se batizou ainda, essa escapou. Se você é daqueles que está com uma pedra na mão para atacar, para atirar naquele que não congrega em igreja nenhuma, essa também escapou. Se você é daqueles que está com a pedra na mão para atirar naquele que ainda não tomou a Santa Ceia igual você, faz 48 anos que você nunca perdeu nenhuma, e ele não tomou nem... Então você está com a pedra na mão? Então você não entende a graça ainda. Você não entende a graça. Se você é daqueles que está com a pedra na mão, a pedra está na sua mão, você vai num velório e nos comentários você fala assim, também, morreu desviado, não aceitou Jesus, foi para o inferno na hora. Olha o tamanho da pedra, olha o tamanho da pedra. No velório falar isso, hein? Olha o tamanho da pedra. Você acha que os caras não falam? Estou cansado de ver pentecostal falar isso. Morreu fora da igreja? Inferno. Eu vi o pastor falou, o pastor falou, sem choro nem vela, inferno. O pastor falou. Se o pastor está falando, você imagina as ovelhas. O pastor falou. Sem choro nem vela, inferno na serra. Você que é Deus? Você está que nem Deus. É você que é Deus, então? Desculpa aí que eu estou adorando a gente. Então é você que é Deus. É você que determina. Caramba, eu não sabia que era você que determinava que sabia isso aí. Você vê onde chega o tamanho da pedra. Né? Tem pedra desse tamanho, tem pedra que vem assim. Já vem para tirar a pedra. Porque você falar para um parente que o ente querido que morreu foi para o inferno, o quê? O quê? Não falaram para a mãe da pastora? Falaram para a mãe da pastora. A pastora foi falar com o pastor da quadrangular. Escapou. Foi falar com o pastor. Pastor, minha mãe morreu. Ela aceitou Jesus? Não. Estava na igreja? Não. Desculpa te falar, mas foi para o inferno direto. Bicho, um pastor desse, você não precisa nem do diabo, hein? Caramba, ele está pior que o diabo na condenação. Você falar para... Você chegar numa mulher e falar que a mãe dela foi para o inferno, tem que ter muita coragem, hein? Hã? Você consegue me entender? Quem consegue me entender? Olhem para mim. Você acha que eu tenho coragem de falar para a filha que a mãe foi para o inferno? Eu lembro quando sua mãe foi para o céu. Eu estava lá. Nem que eu estivesse na lei, nunca eu te falaria isso. Nunca eu falaria isso. Eu já li a Bíblia, que ela foi comprada por bom preço, que ela era templo do Espírito Santo, tinha sido reconciliado com Deus. Como que eu vou falar? Você vê que o pastor, ele não considera a palavra de Deus. Ele considera o que ele acha, o modo que ele crê. Foi para o inferno. Pastor, não, foi para o inferno. Mas aqui, não, já falei, foi para o inferno, acabou, não tem conversa. Caramba, você que determina então quem vai e quem não vai? Esse é o sistema religioso. É ou não é? Que não conhece a graça de Deus. Um sistema hipócrita, que Jesus falou sobre eles em Mateus 23. Hipócrita sistema religioso. Vós não entrais no reino e não deixais entrar os que estão entrando. Lembra que Jesus disse? Era sobre o sistema que Jesus estava falando. Aquele sistema tinha nome. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Os de Mateus 23 estão aqui no século 21. Os de João 8, que cada um estava com uma pedra, estão dentro das igrejas evangélicas, cada um com uma pedra.
para atirar nas pessoas, quando erram, quando cometem alguma falha, com coisa que eles são perfeitos e não são. Também erram até pior. Até pior. É ou não é verdade? Vou poupar eles agora porque não é meu assunto, hein? O seu está guardado. Vamos terminar com Romanos 10. Eu espero que você que está debaixo da graça apostolado já tenha aprendido a conhecer os fariseus hipócritas. Meramente religiosos que apenas usam uma capa religiosa. Para que você pense que é um homem de Deus. Um dia falaram assim, mas você prega sem paletó e gravata? Mas o paletó e a gravata não prega. Quem prega sou eu. Falei para ele. Mas você prega assim? Eu falei, assim como? Você vai pregar sem paletó e sem gravata? Eu falei, mas quem vai pregar sou eu, não é o paletó e a gravata. Então você vê que a hipocrisia é só uma casca. É só por fora. É bem Mateus 23 mesmo. Hipócritas fariseus, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e sujeira. Sois como sepulcros caiados. Já viu um sepulcro de rico? Sepulcro de rico? Brilhando, né? Aí tem a pessoa lá que está limpando, dando um brilho danado, né? E lá dentro está o quê? Lá dentro, o que está? Então, mas o hipócrita, como que é o hipócrita? Quando estava vivo, não olhava na cara, não conversava, não dava um abraço, nunca disse eu te amo, não ia na casa, ficou doente e morreu, você não foi visitar, mas no dia do enterro, ai, minha mãe, ai. É ou não é verdade? Mas quando estava vivo, estava de mal. Quando estava vivo, não ia na casa. É ou não é verdade? Aí quando morre, como é fariseu hipócrita, gasta R$300 numa coroa de flores. Mas nunca deu uma bala quando estava vivo. Nunca pagou um pastel quando estava vivo. Aí quando morre, como é hipócrita, gasta R$550 numa coroa de flores para quem não está vendo. Ah, escapou essa aqui. Hipócritas fariseus. Mateus 23. Limpa só por fora, mas por dentro. Só lê Mateus 23 depois. Diz o Espírito Santo. Se você não está dando um abraço, você não pega na mão, você não olha na cara, você não tem amizade, você não tem amor, você não tem respeito, você não tem consideração com quem está vivo, deixa de ser cara de pau, vê se tem a vergonha na cara. Não adianta nem você ir no enterro, tá? Primeiro que ele não está vendo. Não adianta chorar, é verdade, isso aí é remorso, né? Arrependimento, má consciência. Se você nunca nem deu um abraço, nunca pegou na mão de quem está vivo, você vai gastar dinheiro dando coroa de flor para quem não está vendo. Tem vergonha na cara, né? Pelo menos um pouquinho, né? Romanos 10, vamos terminar com Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 15. Como está escrito. Você está vendo o fundamento de Paulo? Qual que era o fundamento de Paulo? Está escrito, não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Como diz a Escritura. Como disse Deus. Como está escrito. Olha o fundamento de Paulo. Era assim que ele falava. É assim que é no MGA. Se estiver escrito, eu creio. Romanos 10, 15. Como está escrito, disse Isaías, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías disse, Senhor, Isaías 53, tá? Quem creu na nossa pregação? Um dia um irmão falou assim, você aí no MGA, você lê Isaías? Eu falei, mas Paulo lia. Mas você não é uma igreja em graça? Lê no livro da lei. Eu falei, mas Paulo lia Isaías. Romanos 10, Paulo citando Isaías 53. Para de falar besteira, meu. Amém. Você está me entendendo? Não tem conhecimento. Não tem entendimento, está pronto para condenar. Está com a pedra na mão. Diz que é uma igreja em graça, está lendo Isaías. Já está com a pedra na mão.
Romanos 10, versículo 16. Como disse Isaías, Senhor, quem creu na nossa pregação? Romanos 10, 17. De sorte que o entendimento, é disso que ele está falando, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Claro que ouviram, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não o soube? Os judeus não ficaram sabendo? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Diz ao nosso respeito. Porque nós não éramos... Então está falando de nós aqui, ó. Olha o Isaías 66. Olha o Paulo citando Isaías 65, Isaías 64, Isaías 66. Olha lá, ó. Olha lá. Verso 19. Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Romanos 10, 20. Isaías ousadamente diz, está citando Isaías 65. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas contra os judeus, contra Israel, Deus disse, Isaías 65, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Aí ele parou aí porque o negócio ia ficar feio, né? Ah, quer continuar? É só ler Isaías 65. Você vê que Deus... Como que Deus via o povo de Israel? Povo que me irrita de contínuo. Povo que diz, Isaías 65, afasta-te de mim, pois sou mais santo do que tu. Os evangélicos da lei adoram fazer assim, né? Ah, eu sou batizado, você não batizou. Eu nunca perdi uma santa ceia. Você? Ah, mas você? Mas e eu? Igualzinho Isaías 65. Que mudou, que Isaías 65 era o povo de Israel judeu. E hoje, nas igrejas evangélicas, são gentios que foram judaizados e estão debaixo da lei. Que, no meu ver, é pior que os judeus. O assunto hoje foi entendendo Romanos 10. Eu oro para que Deus te dê espírito de sabedoria e revelação. Fica debaixo da graça e do apostolado. E Deus será por você. E haverá anjos em seu favor. Amém?